Oi, oi, pessoal. Oi, comunidade petiana. Vocês estão ouvindo direitinho? Se vocês puderem colocar no chat. Boa noite. Tudo certo? Dá para ouvir bem? Oi, Lucas. Oi, Gabriel. Oi, Maria. Boa noite. Oi, Nai, tudo bom? Oi, Oi, pessoal. Rafa. Boa noite. Boa Vamos deixar o pessoal noite. ir entrando. Isso aí. Vocês ouvem o Rafa e eu bem? Tá tudo certo com o áudio? Ai, tomar uma E aguinha aí, aqui na minha canequinha do Pet. preparar a propaganda, pet? Claro, né? A gente não desgarra nunca. É verdade. Além da que, né, a gente sempre falou, né, e fomos muito defensores, né, e defensoras disso, de não existe ex-petiano, né, Rafa? É, Ex-petiano e exatamente. ex-petiana, isso não existe. É, a gente é egresso, mas petiano a gente não deixa de ser nunca, né? Exatamente. Esse ex não cabe a gente. Então, aí, quem for também é egresso, é egressa, se puder ir comentando também, se estivermos aí, acho que é sempre nessa linha, né, a gente continua no pet, talvez não ativamente, não de forma vinculada, mas sempre no pet. Sempre ajudando de alguma forma. Nos grupos do WhatsApp, nas articulações, a gente não consegue. É quase que um vício. É, está aqui hoje, por exemplo. É isso aí. Ó, a gente queria, né, se vocês puderem ir comentando de qual grupo PET vocês estão e qual IES, né, qual instituição de ensino superior. Ia ser bem bacana para a gente saber, né, quem é que está aqui com a gente, se é egresso, é egressa. Já teve gente que comentou aqui que De está onde que egresso é? também. Isso. Uhum. Seria ótimo conhecer um pouquinho vocês. Estamos vendo também muitos perfis de grupos pet, né? Agora os grupos pet estão muito no Instagram também. A gente tem visto essa movimentação, bem bacana. É, lá no começo a gente estava no Face, né, Nai? Só no Face. Exatamente. Não, antes no grupo de e-mails, né? Facebook não era tão Ah, famoso ainda. é verdade. A primeira organização foi de grupo de e-mails. É verdade. Exatamente. Depois migramos O, Facebook e agora Instagram e YouTube, né? o Face já foi assim revolucionário na época. Foi mesmo. Poder colocar lá uma mensagem, várias pessoas comentarem, né, em cima da mensagem, foi algo sensacional na época. Para ver, né, já deu para entender que, né, as pessoas que estão aqui, que falam com vocês nesse momento, são ligeiramente velhas dentro do pet, Os Petsauros. Petsauros. Petauros. Eu lembro Então, que. ó, uhum, Pode, pode pode falar, falar, Rafa. né? Não, só ia comentar assim que o primeiro evento que eu participei do PET foi em abril de 2011. Então, Uhum, já faz mais de 9 anos, sabe? Foi uhum. algo assim que marcou bastante, né? Que marcou bastante a minha vida e a experiência durante a graduação. Com certeza. E conta para o pessoal, Rafa, de qual pet você fez parte? É, o meu nome é Rafael Knaben, eu fiz parte do PET Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. O grupo fundado em 1994. Então, comparado com o grupo, eu não sou tão petsauro assim, né? Porque a geografia e elétrica foram fundadas em 94, que foram os dois primeiros grupos da UDESC. Isso aí. E eu participei do PET Conexão de Saberes, Música do Oprimido, da Universidade de Brasília.
Está completando 10 anos esse ano, no finalzinho do ano. Participei também da diretoria, né, da Senapet, e entrei também no PET em 2013. Então, tem um tempinho já que eu Também entrei, que tem um eu saí do tempinho. PET. É Eu isso lembro aí. das competições do tempo de pet, tu me passasse no tempo de pet como bolsista ativo. Eu lembro Olha aí. dessa competição saudável. É verdade, a gente ficava vendo, né, quem ia ficar mais tempo no PET. É. Exatamente. Olha, eu acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho, né? Nossa ideia hoje Uhum. na live, né, Rafa, é situar todo mundo um pouco sobre o que é o PET, para daí a gente falar sobre o Mobiliza PET, que a gente tem que entender o que é esse programa, todo o escopo dele, para a partir disso a gente entender o surgimento do Mobiliza. E dentro disso a gente vai trazer nossas experiências, experiências de outros, né, e outras colegas petianas e petianos, e a gente quer que seja bem fluida, né, essa conversa, esse diálogo. Vocês podem ir perguntando no chat também, qualquer coisa, qualquer dúvida, que a gente está aqui para construir isso juntos, né, Rafa? É verdade. Essa semana a gente está tendo essa série de lives, né? Também é algo que a gente precisa se reinventar nesses tempos de pandemia, né? A Covid acabou com aquele encontro regional, com aquele encontro nacional que a gente estava acostumado, né? E de certa forma a gente acaba tendo que inovar para manter certos encontros, certas atividades que a gente já fazia, né? A gente vê no mundo do trabalho, o home office, as videoconferências super comuns, né? E, e era algo que, quando eu penso assim, no PET que eu participava, né? No PET que eu vivia, né? Não no meu grupo, né? Uhum. Naquele programa, a gente utilizava muito menos dessas ferramentas de vídeo para fazer esse tipo de chamada, se conectar com outras pessoas que estão em outras regiões, né? Nesse momento, a gente vê que tem gente do país todo, né? Não sendo um encontro nacional, né? Então, ó, eu acredito que nas outras lives o pessoal já tenha comentado bastante sobre a fundação do PET, 1979, Uhum. aquelas coisas, aquele roteirinho que eu e tu, né, Nay, a gente já tem ele meio que memorizado, né? De tantas vezes Exatamente. que a gente já falou, né? E, e também o professor Dagnoni comentou sobre o desmonte que o programa sofreu no final da década de 90, sobre o risco de extinção que o programa ocorreu em 99, até de ter sido publicado aquele ofício do que o PET, como ele era conhecido, se encerrava no dia 31 de dezembro de 1999, como se o bug do milênio fosse levar também junto com ele o PET, sabe? Então, foi um momento de muita mobilização mas que a comunidade petiana na época era muito articulada, né? Isso que não Exatamente. tinha, que se a gente for pensar as conexões, a internet era completamente diferente daquilo que a gente tem hoje, a questão de acesso, né? E também da Uhum. dinâmica de rede, né? Então, hoje a gente tem muito mais ferramenta, né? O, o PET, na época, estava presente em 59 universidades, 59 instituições, né? E eram 317 grupos, 317 grupos. Hoje a gente está em 842 grupos. Se eu não me engano, são 121 universidades, né, Nais? Me corrija se eu estiver errado. E isso em tese, né? Porque parece que em algumas já teve algumas desarticulações, né? Mas mais ou menos é isso, né, que a gente tem É. roteirizado. E esse vale falar que esse grupo, né, que antes eram 841 grupos, inclusive divulgado, né, Uhum. nacionalmente, enfim, nos sites, a gente descobriu durante uma mobilização petiana em 2018 que existia esse outro grupo que não estava contabilizado. São coisas que a gente vai pegando pelo caminho, justamente porque a gente vê que tem
fragmentos dessa história que a gente vai perdendo no caminho, né? É que a gente tem que ir Uhum. montando isso, né? Eu queria falar assim para o pessoal que está acompanhando que eu e a Nayara, a gente fez um planejamento muito grande porque nós somos pessoas que adoram falar. Adoram falar. Então, falar durante 1 hora com participações e tudo para a gente está sendo assim, ó, um esforço fora do comum. Vocês não têm ideia de como a gente treinou, tá? Exatamente. E, e eu lembro assim que se não fossem os encontros do PET, eu não teria me oportunizado assim a conhecer, por exemplo, pessoas como a Nayara, sabe? Foram esse tipo de eventos, né? Tanto os encontros regionais como os nacionais, eu digo que eles servem para a gente conhecer gente, principalmente, sabe? Não é tanto para você fazer um turismo na cidade, embora eu adorava conhecer a cidade que estava acontecendo o evento, sabe? Mas a gente vai principalmente para conhecer gente e conhecer os trabalhos que elas fazem, os grupos que elas como elas trabalham, as atividades que elas se propõem, e principalmente porque uma comunidade mais articulada, com mais gente, né, ela acaba sendo mais difícil de ser controlada e dominada. Né? Então, e de se impor aquilo que se quer para aquelas pessoas, né? Então, a gente teve... eu sou da época que ainda tinha o Ecompete, né? Tu também pegasse um, né, Nay? Que Eu era... já peguei na virada. Foi o Tu primeiro pegou... Ecopet. Eu Tu peguei o pegasse primeiro na Ecopet virada. separado. Aham. Eu ainda peguei a época do Ecompete, quando eu estava junto, era o encontro do Centro-Oeste e do Norte eram juntos, né? Uhum. Esse foi um evento que começou no ano de 2003, foi até 2013. O primeiro regional foi aqui no Sul, no ano de 1998. O do Sudeste em 2001 e do Nordeste em 2002. Né? O Supet, o Uhum. Enepet, o Sudeste Pet e Ecompet. Quando depois se fragmenta o Ecompet, virou o Ecopet e o Norte Pet. Né? Isso. E, e o primeiro evento nacional que o PET organizou de maneira estruturada e tal, ele data de 1996 na cidade de São Paulo, foi quando iniciou a contagem, né? Só que Isso. os relatos dos encontros mostram que é uma data que eu também não tenho que esquecer, porque é o ano que eu nasci, em 1991, e na cidade que eu Uhum. vivo, em Florianópolis, né? Que foi onde, Uhum. onde se coloca primeira forma de encontro nacional para reunir a comunidade petiana, para a gente começar essa troca de experiências, né? Para a gente se conhecer mais. Né? Então, o que eu coloco como uma grande importância do encontro e que tem que ser sempre valorizado é você interagir com as pessoas, é você conhecer as pessoas. Né? Porque são as Sim. pessoas que constroem o programa. Né? Agora, vou passar a bola para você, porque senão eu tomo todo o tempo, né? E a gente tem que se controlando para não dominar o, Exato. o assunto. Exatamente. A gente, como o Rafa falou, né? A gente tem essa tendência muito grande de quando a pauta é pet, a gente começa a falar sem nem perceber e continua no tempo que estiver. E até falar para vocês, assim, né? Não sei aqui quantos ou quantas já participaram de encontros regionais, encontros nacionais. Quem quiser falar aqui, já participei, Supet, Enapet, Ecopet, Nortepet, vai ser bem bacana Tá pra dando gente saber aí uma quem tem. travada, Nai. Opa, tá melhor? Tá funcionando agora? Tá indo, Rafa? Vocês estão conseguindo me ouvir? Opa, eu acho que agora reconectou. Oi. Reconectamos? Oi. Voltou? Oi. Reconectou. Ah, maravilha. Estão querendo Internet, te né, gente, tombar, esse Nai. momento. Não pode, gente. Mas só para falar que essa questão de Ecopet, encontros regionais em geral, encontro nacional, o quão importante é, como o Rafa falou, e é o momento que a gente se conecta com outras pessoas.
foi em meio a um desses encontros que eu conheci verdadeiramente o que era o PET. Inclusive foi o primeiro, né? E a gente vai falar mais para frente. Foi o primeiro que teve um diálogo forte sobre o Mobiliza, PET também, o surgimento dele. Mais para frente a gente vai falar disso. E trazer também que nem sempre a gente faz necessariamente diretamente uma amizade dentro do PET, né? Ocorre muitas vezes, né, que dentro dos encontros a gente, para as pautas de GDT, para as pautas de encontros nacionais, a gente acaba batendo um pouquinho, né, nas falas, para a gente poder levar argumentos, né, das nossas regiões, e isso acontece. Rafa e eu fomos pessoas assim, a gente conseguia construir coletivamente em nome do PET. Então, essa é a questão maior, né, que a gente tenta sempre manter. Ó, o Rafa, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Acho que o Rafa aqui caiu a conexão dele, mas assim que ele voltar, eu retorno com ele. E para poder puxar isso, né, a gente tem sempre que lembrar que a participação nesses encontros é um momento tanto de formação de nós, né, petianos, petianas, quanto também um momento de mobilização. Isso que vai dar força para a gente poder se conectar e futuramente mobilizar, porque essa articulação inicial ela é primordial para qualquer mobilização. E aí vale também a gente falar um pouquinho, né, dentro dessa trajetória do PET, e aí até convidar vocês para assistirem as lives que já aconteceram, né? Já teve uma live com a diretoria da Senapet, que falou um pouco sobre a estrutura do PET, já teve uma fala com o professor Daione, que contou um pouco desse momento de desmonte do programa e as questões atuais de como a gente enfrenta tudo isso. E falar para vocês também um pouquinho do Conexista. Foi uma coisa que a professora Simone, né, do PET Biologia da FURB, ela citou um pouquinho, mas eu queria fazer uma pequena menção, até por ter feito parte de um PET, né, Conexista. Inclusive, quem for conexista aí e puder dar um oi, dizer assim, sou conexista, falar aí seria muito bacana, conhecer mais conexistas por aí. E a ideia do PET Conexão. Oi, Rafa. A gente está falando do PET Conexão. Ó, o pessoal tá falando aí. O pessoal tá falando sobre quem é conexista, tá? Vai marcando aí, vai dizendo que é conexista. A ideia do PET Conexão de Saberes, na verdade, ele surgiu como programa Conexão de Saberes fora do escopo do PET. E ele surgiu como um projeto piloto em algumas universidades. E a partir disso, ele tinha como metodologia base trazer estudantes da periferia para poder trocar saberes e pensar cientificamente em como fazer esse diálogo entre comunidade e universidade. Ou seja, basicamente o papel da universidade, mas foi trazido para um programa específico que era Conexão de Saberes, né? Só que o que Uhum. aconteceu? Esse programa estava tendo até uma evolução bacana. Em 2007, ele começou com 5 universidades. Em 2007, ele já estava mais ou menos em 30 e poucas universidades, 32. E aí depois ele foi aumentando o escopo, cresceu um pouquinho mais. Só que em 2009, talvez com a possibilidade de acabar com esse programa, ele foi unido, acoplado ao programa de educação tutorial. Isso é importante falar também porque acaba trazendo a categoria interdisciplinar para o programa de educação tutorial. Porque quando a gente olha lá antigamente, né, nos primeiros grupos PET que surgiram, como o do Rafa, né, que é um PET um pouco mais antigo, são PETs em geral por curso. Então, essa ideia muito, né, de interdisciplinaridade vem muito com conexão de saberes e, obviamente, depois surgindo outros grupos também que não necessariamente tinham essa veia conexista ou essa filosofia que o Conexão trazia, mas muito importante ressaltar essa questão da interdisciplinaridade dentro desse escopo de PET. E a partir disso também eu acho que a gente pode tocar um pouquinho, né, na questão do Mobiliza, né, Rafa? Dentro do Isso. Mobiliza, a gente tem uma questão. Como eu falei para vocês, em 2013 foi o ano que eu entrei no PET. E logo quando eu entrei no PET, a primeira coisa que eu fiz foi participar do ENAPET, que foi o 18º Encontro Nacional, lá em Recife. E Lá em para falar para Recife. vocês assim, lá em Recife, né, Rafa? E para falar com Aham. vocês como isso mudou minha vida petiana. A partir do momento que eu vivi um ENAPET, eu consegui entender todo o escopo do programa. Eu via pessoas levantando no meio do GDT ou da Assembleia, levantando portaria, mob dizendo, isso não pode, porque está contra a portaria. Isso daqui tem que ser dessa forma, porque no MOB, no Manual de Orientações Básicas, tem esse e esse ponto. Essa é a nossa filosofia, a gente não pode esquecer disso. E isso me vinculou à importância de entender
os instrumentos e documentos que balizam o programa, para que assim a gente pudesse lutar por ele. E logo no final, né, ali de 2013, Rafa, vou puxar isso aí para você dar continuidade, que você sabe bem como foi essa questão do Mobiliza. No final de 2013, surge numa assembleia um levante sobre a possibilidade de fazer uma mobilização. E essa mobilização ir para Brasília. E a questão era que tínhamos 3 pessoas de Brasília no encontro. Não sei se o Rafa É, lembra disso. lembro, Se você quiser lembro. contar um pouquinho, conta um pouquinho É, pra gente aí, porque o Rafa acompanhou bem tanto a transição, né? Porque o evento anterior foi muito diferente, né? O Enapet anterior desse Enapet em específico, né, Rafa? foi. Até 2012, o Enapet ele era vinculado à SBPC, né? Então, a gente tinha prós e contras, né? Muitos petianos acabavam publicando artigos na SBPC e pleiteavam pagamento de passagens, apoio discente nas universidades para também participar do Encontro Nacional do PET. Então, era uma estratégia para aumentar a participação nos encontros, né? Mas, em contrapartida, a gente tinha a universidade com o maior evento científico do país rolando, com uma necessidade de infraestrutura enorme, e acontecia o Enapet. Então, muitas vezes a gente tinha dificuldade para conseguir alojamento, ou mesmo banheiro, coisas muito básicas. Então, eu lembro que em 2012 foi desvinculado o Enapet da SBPC. Em 2013 seria o primeiro evento sem essa vinculação com a SBPC. Então, nessa atmosfera dos atrasos sistemáticos do custeio, dos atrasos das bolsas dos discentes, né? Isso tudo, a questão do não ter os editais, porque em 2012, né, esqueci de falar um detalhe, né? Em 2012 a atmosfera estava bem agitada, estava assim, ó, todo mundo nessa agitação, o problema com a vinculação com a SBPC, então os estudantes estavam assim agitados, sabe? E aí no primeiro dia do evento surge o Lucas Ramalho, né, que estava no MEC, fazendo fez a promessa do aumento da Bolsa de 300... A promessa não, ele anunciou o aumento da Bolsa de R$ 360 para R$ 400. Eu cheguei a receber Bolsa de R$ 360, né? E também as promessas do pagamento do custeio, né? Então, aquilo meio que deu uma anestesiada naquele momento, né? Nas pessoas em geral. Em 2013, a gente continua passando pelos mesmos problemas, parte dessa ideia da necessidade de se ir para Brasília, fazer uma articulação com os políticos, né? Também para demonstrar a nossa pauta, o nosso programa, né? E isso aconteceu naquele Enapet, em que a gente tirou uma comissão durante o evento de quem quer participar da comissão para a mobilização, assim, na Assembleia. E daí, simplesmente, as pessoas começaram a ir lá por puro voluntariado e colocar seu nome naquele papelzinho em que tinha a pessoa que estava fazendo as inscrições das falas, que já fazia essa função também. E lembrar que nome que a gente vai botar nessa comissão? Bota Mobiliza Pet. E aí instaurou-se o Mobiliza Pet, tinham poucas pessoas de Brasília, é importante dizer isso, tinham poucas pessoas de Brasília no evento, né? E a gente tinha uma visão da UNB como uma universidade grande, com uma grande quantidade de grupos, então, inclusive eu fui uma pessoa que cobrei muito que a UNB tinha que puxar esse movimento, que a UNB Lembro bem. tinha que articular, tinha que fazer esse evento, na época o Desk conseguiu um ônibus, a gente foi com um ônibus para Brasília, foram 30 horas, uma delícia essas viagens também que o PET nos proporciona, né? E foi assim onde a gente teve as primeiras reuniões, onde a gente foi nos gabinetes, né? A gente estava realmente mostrando
mostrando aqui o que o programa estava, de certa forma, organizado, entendeu? Para que ele fosse fragmentado de maneira mais difícil, para que não achassem que ele seria fácil de ser destruído, como não foi em 99, entendeu? E a Fernanda está dizendo para eu contar a história do Mobiliza de Belém. Esse é o meu preferido, porque foi em Conta pra gente, 2015. Rafa. Durante o Enapet de Brasília, se eu não me engano, foi dos dias 27 a 31 de julho de 2015, não me recordo exatamente a data. Ou talvez me recorde, né? Pela lançada da cabeça da Nayara, eu acho que é essa data mesmo. Né? Eu não conhecia Belém. Eu não conhecia Belém na época. Eu nunca tinha ido para Belém. Ai, que delícia. Vou conhecer a cidade nova, Belém, durante o Enapet, pá, conhecer pessoas novas, bah. Estava ali naquela animação. E era meu último ano como bolsista do PET, né? E fazia tempo que a gente não fazia, de certa forma, uma mobilização. Lembra que o primeiro Mobiliza tinha sido no final de 2013. A gente passou 2014 sem fazer nada. E no 2015 estava na metade do ano e não tinha essa agitação. Então, tinha um horário livre. Tinha um horário livre durante a programação do Enapet e nós propomos algum grupo. Na época, a diretoria também contava com a Daniela Stern, a Juliane Aguiar, o pessoal da Unesp era muito presente nessa articulação. E nós colocamos que a gente ia aproveitar esse horário e que a gente ia fazer uma manifestação de rua em Belém. A gente ia fazer uma manifestação de rua porque a gente queria mídia, a gente queria televisão, a gente queria jornal, a gente queria mostrar o programa para todo mundo. Para todo mundo. Né? E aí a gente pensou na época, né? Ai, mas como é que a gente vai botar um carro de som? Tudo isso custa dinheiro, né? Carro de som, comprar cartazes, tintas. E isso era segunda-feira. Isso era segunda-feira ou domingo e o horário era na quarta-feira. A gente tinha pouquíssimo tempo. A gente não conhecia Belém. A gente não conhecia Belém. Então, a gente não sabia nem aonde que a gente poderia fazer, qual que seria o trajeto que a gente poderia fazer pela cidade, né? E naquele momento, a gente primeiro pensou, estratégia de financiamento. Estratégia de financiamento. Tinha encontro de discentes rolando, eu fui lá falar dessa proposta, né? Posicionei estrategicamente todos os petianos do meu grupo, né? E que eu tinha relacionamento numa determinada posição da plenária. E a gente passou um chapéu mesmo, eu tenho quase certeza que foi um chapéu. Foi um chapéu, eu lembro. E a gente passou um chapéu para receber doações para fazer isso. E o pessoal do meu grupo, pessoal meio conhecido, todo mundo estava ali botando dinheiro no chapéu. Por quê? Porque eu pensei, as outras pessoas, quando verem, vão pensar, putz, eu preciso ajudar também com alguma coisa, tá todo mundo Tá ajudando. cheio, né? Tá Né? cheio o Tá chapéu, cheio, tem que encher. tá todo mundo botando, ninguém tá passando. E deu super certo. Deu super certo, porque quando a gente foi na reunião de tutores, a gente fez lá a contabilidade de quanto a gente tinha arrecadado, tinha dado uns 700 e poucos reais. E a conversa com os tutores foi, olha, os estudantes se reuniram e reuniram 700 e poucos reais. A gente acredita que os tutores precisam pelo menos conseguir 700 e poucos reais também, né? E com essa estratégia a gente conseguiu pagar o carro de som, a gente conseguiu comprar os cartazes, as tintas, e o que sobrou foi comprado em água durante a manifestação. Circula a água. Circula água. Na época não tinha coronavírus, poderia passar água para todo mundo, né? Durante o protesto. Até Mário Magno, que estava aqui também, participou desse ato. Eu lembro que Puxou, né? puxou durante muito Puxou tempo. muito, muita cantoria. Tivemos falas durante na Praça do Operário, antes de iniciar, aparecemos no jornal.
E fizemos assim ó, uma caminhada, tivemos que fazer uma negociação, porque a Rural, a UFRA, né? O evento aconteceu na UFRA. Né? Foi. E aí eu prometo que eu vou tentar ser mais breve, Nai. Isso. Mas a UFRA Era estava distante, né? acontecendo tava acontecendo uma greve na UFRA dos servidores, né? E eles faziam o transporte porque da entrada da universidade, assim, da porta da universidade até onde acontecia o evento era assim uns 3 quilômetros, sabe? Até o primeiro dia quando eu cheguei no evento, eu chamei um Uber, foi a primeira vez que eu usei Uber. E, e eu pedi pro cara do Uber me deixar na frente da universidade. Daí eu fui andando a pé e daí depois eu disse assim, meu Deus, eu não vou chegar nunca. E aí eu tive que pegar um Eu, Uber de dentro da universidade para lá na frente. eu peguei mototáxi da porta da universidade até lá, até o prédio, porque era bem distante mesmo na época e muito, muito quente, né? Também esse período de julho. Sim. Então muita gente estava fazendo isso, eu pegava carona para poder conseguir chegar até o prédio. Eu lembro E disso, eu a gente lembro. ficava no chão, né? Fazendo cartazes nos tempos livres, Sim, antes da manifestação. sim. E teve uma organização de um forró no mesmo horário. Aí eu saí arrancando os cartazes do forró, porque era para ninguém saber do forró, que era para não ter a tentação, sabe? E, e Estratégia de tam, mobiliza. sim, sim, as estratégias todas, assim. E quando a gente conversou com o pessoal que estava fazendo a greve, que a gente estava negociando, porque eles estavam levando, eles faziam o transporte até o alojamento das pessoas, né? Mas, e aí eles iam nos levar para o ato, só que eles não iam nos trazer de volta. Foi o que a gente conseguiu negociar. E aí eu pensei, nossa, será que a gente tem que compartilhar essa informação ou a gente não vai esvaziar o ato, né? Aí a gente optou por não falar essa informação. Omitimos a informação, achamos que seria por um benefício maior. E foi, né? E foi um dia assim, ó, muito marcante, em que eu lembro, eu lembro de daquela quantidade de pessoas, nós estávamos mais ou menos 300 pessoas caminhando por Belém e chegou a chover em determinado período, se a minha memória não me engana, sabe? Choveu, choveu. Uhum. Quando a gente E, concentrou, começou a chover. e eu me lembro assim, ó, de muito tempo que a gente ficou caminhando ali, por horas caminhando pelo centro de Belém, e tutores, eu lembro da Zelinda, que era tutora do PET Biologia da FURB, que acabou treinando a Simone, que hoje é a vice-presidente da Senapet, e da professora Lérida, inclusive faz quase um ano que ela faleceu, uma pessoa de muita luta, caminhando por aquele centro com seus quase 70 anos, sabe? E, e eu lembro que eu pensava, né? Poxa, a gente está colocando um ônibus na porta do evento, as pessoas saindo da mesa redonda, só precisavam entrar dentro do ônibus, pegar o seu cartaz e ir. E estava assim, ó, fácil, sabe? E ainda por cima teve muita gente que não foi. Mas eu foco naqueles que foram, sabe? Eu foco naqueles que foram. E chega de falar. Porque senão eu não vou parar. Mas Passou a bola. é que no de Belém eu vai, eu não consigo parar, porque Foi. foi Tem bem muita história. marcante. É, Tem muita história, gente. Assim, dava para fazer uma live de cada Mobiliza que teve, para vocês entenderem é. toda a trajetória que teve, toda a organização, os perrengues que a gente passou, porque sempre foi assim. E até puxar, assim, só para poder finalizar o de Belém, Eu também esse de queria falar mais Belém, uma coisinha de Belém. Eu pode também falar, queria falar Rafa. só mais uma coisinha de Belém, que agora eu não me lembrei o que que era. Agora eu não me lembrei o que que era. Foi-se. Quando você lembrar, Mas você fala. tá bom, Não tem problema, tá quando você bom. lembrar, você fala. Mas para até puxar que esse Mobiliza que teve em Belém, ele acabou dando consequência ao Mobiliza em Brasília. Porque na euforia do momento, a gente Lembrei, estava lá lembrei. todo mundo, né? Quer falar Eu agora? lembrei.
Quero. O que eu quero Pode falar falar. sobre o Mobiliza de Belém é que quando a gente chegou em Belém, a gente não tinha essa ação bem organizada, planejada. Ah, vamos fazer isso, isso, isso. Vai ser exatamente assim. Sabe, as coisas às vezes elas acontecem quando a gente tem determinação, sabe? Não só uma questão de planejamento. Planejamento ajuda a gente. Eu não estou dizendo que Muito. as coisas têm que ser feitas sem planejamento. Mas a gente construiu aquilo em muito pouco tempo. Muito pouco Foi. tempo. Né? Durante um Então, evento, né, de Enapet, foi é, muito rápido. é. E, Então era e essa até para, mensagem que eu também queria deixar, né? com certeza, e até puxar disso para o Enapet seguinte que aconteceu em Brasília, que em 2015, além de ter acontecido no Pará durante o encontro, né, nacional, que foi em julho, em dezembro a gente foi para Brasília. E por que que isso aconteceu? Durante, né, a euforia do momento ali no Mobiliza de Belém, muitos tutores, muitas tutoras, discentes participando. A gente sentia que era um momento realmente histórico, assim, de marcação mesmo de algo que foi criado e construído coletivamente durante o momento de um encontro e culminou num ato tão bonito. E nesse ato as pessoas começaram, a gente começou a filmar os relatos, né? Inclusive, a Geografia ajudou muito, postou, tem vários, inclusive, fazer aqui, né, o merchan do canal do Pet Geografia lá no YouTube, tem vários vídeos dessa época. E a partir disso as pessoas levantaram, a gente tem que ir para Brasília, a gente tem que ir para Brasília. E por que que as coisas acabam, querendo ou não, se resumindo a Brasília? Brasília acaba tendo um foco em algum ponto por ser o centro do poder, né? Essa questão de ser o centro do poder, de estar o centro do poder executivo, de estar também, né, o legislativo presente, né, pela Câmara e pelo Senado, onde estão as comissões de educação que pensam nacionalmente o programa, pelo programa de educação tutorial ser um programa federal, acaba que essa questão de levar a Brasília é simbólico, mas é poderoso também no sentido que traz para a gente a carga de valorização e reconhecimento do programa. Então, sempre quando tem essa mobilização, né, para Brasília, ela vai muito além de Brasília em si. Ela tem esse ato simbólico, mas ela é uma construção de cada grupo, dentro do seu grupo PET, dentro da sua IES, dentro das regiões. Então, a gente percebe muito isso. E teve realmente um desfecho em Brasília, que também foi super interessante. A gente conseguiu falas, né, em comissões de educação, na Câmara, inclusive, né, Rafa? Rafa tá aí para provar que Rafa foi em uma das salas. Professor Meu Deus, Mário Brasil. um dos momentos mais assim tensos das minha vida assim, em termos de fala, assim, tá na comissão de É. educação da Câmara dos Deputados em Brasília, e conseguir uma fala de 3 minutos e articular É. aquilo na hora. Eu fiquei, meu Isso, Deus. isso é conseguido na hora, tá, gente? Só pra vocês entenderem. A gente não vai com um É, script pronto, não. É assim, olha, gente, conseguimos uma vaga, vai lá e fala pela comunidade petiana. Duas semanas antes, sabendo já. E, né? E uma responsabilidade muito grande também. Então, para poder trazer um pouco disso e até a articulação que houve, né? Quando saiu de Belém, o que a gente pensou? Foi a primeira vez que a gente começou a se mobilizar regionalmente também. Porque o Rafa até puxou isso no grupo de WhatsApp, que também não era uma coisa super comum na época. A gente começou a tentar puxar pelo menos 2 pessoas de cada região, tinham que ter, mas com a maior diversidade de IES possível. Então, foram entrando várias IES, mas tinham que ter pelo menos a representação regional. E isso foi muito bom, porque trouxe um quórum muito forte para o pessoal que foi em Brasília. Quem foi no segundo Mobiliza Pet, comenta aí em Brasília. Isso foi super. No terceiro Anapet, né, que foi em Brasília, comentem aí, porque foi realmente um momento marcante. A gente teve representação de todas as regiões. Todas as regiões estavam no terceiro Mobiliza Pet. Isso foi impressionante. E até trazer disso já para um quarto Mobiliza Pet. O quarto Mobiliza Pet ele aconteceu em 2016. E esse Mobiliza Pet foi um pouco diferente. O que a gente percebeu? A partir de 2015, percebendo tanto a estratégia de Belém quanto de Brasília, a gente percebeu que essa união regional fazia muita diferença, que a gente precisava ouvir as vozes de cada região. E com isso, durante o Enapet, 21º Enapet, em Rio Branco, no Acre, inclusive Tisson estava aí, se tiver ainda comenta, Tisson foi uma das pessoas pioneiras que ajudaram muito na organização desse Enapet. A gente trouxe uma demanda no meio da Assembleia, que era a criação de uma Comissão Nacional do Mobiliza Pet. Então, a partir dali surge, né, nasce essa Comissão Nacional, com uma representação por região, então tinha uma pessoa de cada região, um petiano, uma petiana de cada região, realmente para dar essa força, esse quórum,
E aí não posso deixar de citar Paulo, PET Biologia da UFAM, Stephanie, PET Geografia da UDESC, Vitor, PET Matemática da UNB, Márcia, PET Estatística UFSCar, e Caio, PET Ciência e Tecnologia da UFAL. O Grupos PET que bonde. estiverem aí, deem um oi, que vocês estão aí, deem um salve aqui pra gente, mas essa ideia foi desafiadora pra gente no primeiro momento, fazer essa articulação regional, de certa forma, e também nacional. Ter uma comissão de Mobiliza foi muito interessante para a construção desse Mobiliza. Tanto é que foi o primeiro Mobiliza que a gente começou a construir modelos. Então, a gente construiu modelos de carta, modelos de e-mails para poder mandar para o Poder Executivo, e a gente começou a pensar que a mobilização deveria existir no local, para depois ter, talvez, um ponto culminante em Brasília. Então, foi a primeira vez que se criou uma semana do Mobiliza, como é que a gente está vivendo agora, e foi o momento que a gente acabou trazendo essa questão de cada regional trabalhar um pouquinho, construir várias coisas com mídias, gravando vídeos de valorização do PET, falando também, fazendo ponto com o seu executivo local, né, municipal, na área, esfera municipal, estadual, e teria um ponto em Brasília, né, um ponto de culminância em Brasília para quem pudesse ir. E realmente a gente teve um grupo bacana que foi a Brasília, e a gente já estava mais articulado, que a gente já conseguiu reuniões, né, na Câmara e no Senado, já tinham sido pré-agendadas, mas também na hora a gente soube que a gente poderia falar na Comissão de Educação, a gente soube exatamente naquele momento, assim, meia hora antes, estava lá o grupo do Vitor indo para uma reunião com uma das deputadas que podiam atender mais cedo, então foi um grupo antecipado e a gente só iria na parte da tarde. Vem Vitor, liga pra gente e fala assim, corre agora, todo mundo sai da UNB, vai até a Câmara dos Deputados que a gente vai ter uma fala agora na Comissão de Educação. Basicamente aconteceu dessa forma, todo mundo se articulou, se dividiu o revezamento de carona, pegar outros meios de transporte para poder chegar até a Câmara dos Deputados e a gente conseguiu fazer essa fala, que foi muito importante também nessa trajetória do Mobiliza, várias pautas, inclusive destravamento de diálogos, né, com o Ministério da Educação aconteceram nesse dia, nesse ato, incluindo até fala com o ministro à época, que a gente conseguiu. E aí, só rapidinho mesmo, porque a gente quer muito ouvir falas de outras regiões. O que a gente fez? Em 2017, a gente também teve o Mobiliza PET, que foi o 5º Mobiliza PET. E ele aconteceu no meio do ENAPET de Brasília, no 22º ENAPET. Foi interessante esse ENAPET porque, por ser em Brasília, a mobilização já estava assim, já tinha nascido com o próprio evento, né? Bem encaminhada. Exatamente, já estava assim, bem encaminhada, já nasceu com o evento, com essa ideia mesmo da gente aproveitar estar em Brasília para fazer a mobilização. E foi um ato muito bonito, que a gente andou pela Praça dos Três Poderes, para quem conhece, mas é um local histórico de mobilização. A gente deu um abraço simbólico, né, no Ministério da Educação também, e muito interessante falar que a gente trouxe elementos de outros Mobiliza PET. O pessoal do PET Elétrica da UDESC, em 2015, em Belém, tinham feito cartazes com as letras PET, de PET. E Sim. O pessoal da nova geração do PET Elétrica replicou isso. O pessoal do PET Física da UEM, na época do desmonte, lá com o professor Danione como tutor, eles tinham um caixão escrito PET, que foi um ato de mobilização que eles fizeram em frente ao Congresso. E esse caixão viajou de Maringá até Brasília em 2017 para poder participar da mobilização. Então são símbolos muito poderosos. E aí depois disso a gente teve em 2018, né, também uma preparação de Mobiliza, mas a gente pensou o quê? Agora talvez a gente tenha que fortalecer mais o grupo, fortalecer mais o programa e reconhecer mais o que é o Mobiliza e entender que o Mobiliza não é um evento, como o ENAPET, como o Encontro Regional, mas é um momento de ação que ela surge de demandas. Então, quando essas demandas surgirem, a gente tem que estar preparado. E a gente percebeu que com a renovação dos grupos PET, tanto de tutoria quanto de discentes, a gente precisava fazer essa transformação dentro do programa e relembrar todo mundo do que é o Mobiliza, do que é o PET, para que assim depois a gente pudesse mobilizar. Isso foi o que aconteceu em 2018, inclusive com a formação dos comitês locais de mobilização, que já tinham sido decididos em 2017, mas que em 2018, em Campinas, né, no ENA de Campinas, realmente teve uma formação desses comitês. Bom, fazendo um apanhadão muito rápido aqui, né, dessa história de Mobiliza, como eu falei, a gente podia, né, Rafa,
ficar uma Sim. live para cada Mobiliza, para poder contar tudo para vocês. A gente queria fazer algumas chamadas de pessoas, como eu estou aqui pelo Centro-Oeste, de certa forma, né, fazendo uma representação aqui, o Rafa pelo Sul, a gente trouxe 3 pessoas para falarem para a gente de outras regiões. E aí eu queria saber, nesse momento, Rafa, a gente vai se desligar um pouquinho, porque como eu estou aqui na conta do Mobiliza, eu vou dar uma coordenada nisso, mas o Rafa logo mais volta. E eu queria trazer o Paulo. Se o Paulo estiver aí, Paulo, egresso do PET Biologia da UFAM, eu queria trazer você para a live. Então, Rafa, eu vou desconectar com você, mas loguinho a gente volta para poder encerrar esse momento, tá Oi, bom, gente, Rafa? eu, eu acredito que minha internet esteja dando problema, mas eu vou sair agora para o Paulo poder entrar. Vamos correr. Ó, Paulo, PET Biologia UFAM, estamos aguardando você. Vou te convidar agora, adicionando Paulo. Ó, Paulo. Oi, Oi, Paulo. gente. Tá todo mundo me ouvindo? Eu não queria ter que usar fone, porque eu sou péssimo. Eu tô nervoso. É muita emoção. Eu tinha todo um script aqui pra falar um monte de coisa, só que começaram a falar de Ana Pet de Belém, e eu fiquei, meu Deus, eu esqueci desse fato muito importante que foi o momento onde eu perdi a minha virgindade no pet. Como é que eu poderia ter esquecido desse momento? Mas pra quem não me conhece, oi Nayara, que saudade de você, minha Oi. querida. Você ainda Muita. continua sendo uma web diva em Brasília? Que isso, não, já passou essa fase, tá? Ah, já passou? Ah, já passou, né? Cara, eu, em primeiro lugar, prazer imenso, gigantesco estar aqui. Eu tô muito emocionado, né? Muito emocionado porque foi uma coisa que eu não tava esperando. Tô me sentindo podre, horrível, péssimo, porque não tô com o meu look petiano. Eu tô aqui com uma brusinha basic. Mas, enfim, estou aqui representando meu estado, o estado do Amazonas, por meio do copo do meu boi bumbá, tá? Só para dizer que estou Uhul. representando alguma coisa aqui, né? Mas para quem não me conhece, eu me chamo Paulo. Eu sou petiano egresso do grupo PET Biologia da Universidade Federal do Amazonas, né? Então, um salve aí pra galera do Norte. Quem for do Norte, vai comentando aí, dá um oi, dá um salve, né? Vamos dar uma fortalecida, porque né? Somos fortes, viemos do Norte. E, cara, que loucura, velho. Que loucura. Eu tinha todo um roteiro, tive que quebrar esse meu roteiro para poder começar tudo de novo, porque eu esqueci do Enapete de Belém, esqueci daquela mobilização icônica, daquele negócio que gente que queria aparecer na TV, gente que. Aquela briga toda, aquele chapeuzinho, o chapeuzinho, quem lembra do chapeuzinho que foi passando pra galera colocar dinheiro lá dentro, né? Pra gente fazer todo esse. Tentar articular essa mobilização. E eu lembro vagamente, né, como um petiano que tava assim, tipo, sem saber o que fazer. Era o meu primeiro evento, né? Era o meu primeiro evento, mas eu saí de lá muito transformado. Eu saí de lá querendo falar para todo mundo do meu pet. Na época, fui eu e outras 3 pessoas do meu pet. E todos nós voltamos muito empolgados para a gente querer falar para a galera sobre o que era o Enapet, sobre a força do pet no país inteiro, né? A força que existia dentro do pet e o como a gente queria tentar aplicar ainda mais coisas que a gente vivenciou de outras regiões na nossa região, né? E eu queria muito destacar isso, que é Exatamente. uma coisa que eu sempre converso muito com as pessoas. Já falei muito sobre isso em vários eventos, em oportunidades que eu tive de ser interlocutor para falar alguma coisa. Em momentos de eventos, participei de mesa de discente, já fui até cancelado em mesa de discente, quem lembra? Todo mundo lembra, na Peste de Brasília. Quem é a Anitta, perto do meu cancelamento, queriam me exilar do norte, né? Todo mundo lembra disso. Tive que fazer, inclusive, né, uma fala, né? Então, passei a fazer uma fala para de perdão aos meus queridos amigos nortistas, né, meus conterrâneos. Mas foi, né, uma coisa muito doida que eu sempre quis enfatizar no meio dos encontros que a gente tinha. Inclusive, era uma coisa que interferia diretamente na mobilização, é porque o lance da distância geográfica, né? A gente sabe que o norte é praticamente um país inteiro. É tudo muito grande, é tudo muito distante, né? Então, a gente sabe que é tudo muito difícil. A gente tentou estabelecer
essa conexão virtual, logo nesse primeiro contato. Eu fui para aquele Mobiliza Pet, que foi aquele de Brasília, que foi no mesmo ano que teve aquele ato lá de Belém, do Enapet de Belém. Fui para esse. Eu não fui para o outro de Brasília, que foi, né, aquele que foi um pouco mais sutil, porém muito importante, que foi daí que começou a surgir essa interlocução. Mas eu comecei a pegar muito feedback de muita gente que estava lá nesse evento e eu comecei a fazer muitas ações remotamente, apesar de não estar em corpo presente em Brasília, eu comecei a fazer algumas ações dentro das escalas que eu tinha para, né, para recorrer. Mas foi muito difícil, muito difícil. No meio desse processo, eu, inclusive, gostaria de pedir perdão pela indelicadeza de talvez esquecer o nome de alguém nessa minha fala, mas eu queria muito destacar duas pessoas que foram muito importantes, que foram achadinhos no meio do processo de mobilização. Uma delas é o Tirson, tá? Tirson, todo mundo sabe. Quem conhece o Tirson pessoalmente, até virtualmente, sabe que ele é um cara extremamente, extremamente articulado. Ele é um cara que tem muita boa vontade. Ele é um cara, tipo, batalha demais. Ele é um príncipe. Te amo, Tirson. Nunca tive a oportunidade de falar isso, mas você é foda. Te adoro. E foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conseguir fazer essa interlocução, o fã e o FAQ, né? E também a outra pessoa que eu consegui ter esse elo de ligação por meio dessa parte mais da mobilização, da militância mesmo petiana, foi a professora Ieda, que era tutora do PET Medicina e Enfermagem da UFPA. E ela, apesar de eu ter muitas tretas muito pessoais, quem conhece a gente sabe que eu e a Ieda, a gente bate de frente em várias coisas, né? A gente bate muito de frente em muitas coisas, mas a gente tentou sucumbir, colocar acima de qualquer coisa pessoal a militância, focar na militância, por mais engraçado que isso possa parecer, a gente focava na militância e foi uma das coisas que, inclusive, hoje em dia eu aplico dentro da minha vida profissional, é tentar engolir seco certas coisas para a gente conseguir fazer e chegar nos nossos objetivos, né? Coisas que a gente consegue dentro do PET, né? Na verdade, todo mundo deveria participar um pouco desse tipo de interlocução para a gente tentar se articular no meio do profissional, enfim, muitas coisas que aconteceram dentro do procedimento, né? E tive esse prazer de conhecer a Ieda, né? Ela foi praticamente uma mãe para a gente do Norte, né? E foi muito importante isso, só que dentro da nossa capacidade de interlocução do Norte, a gente teve muitas dificuldades, que foram as dificuldades que eu apresentei para vocês. Eu, inclusive, queria muito reiterar uma situação que aconteceu no Enapest de Brasília, que foi... Nayara, sou péssimo em datas, me ajude. Foi em que ano? Foi em 2017. 2017. Então, eu participei desse ENA de Brasília e teve uma situação onde eu e o meu PET, a gente levantou na reunião de discentes a possibilidade da gente tentar fortalecer o Norte na volta da união do encontro do Norte com alguma outra região, que nesse caso a gente levantou a possibilidade da gente se reunir com o Nordeste, fazer o encontro Norte-Nordeste. Teve uma galera do Norte que foi muito favorável a isso, outros foram contrários a isso por seus motivos, enfim. Momentos deliberativos são democráticos, eles são feitos assim, dessa forma, mas eu queria muito salientar uma coisa que foi muito constrangedora para mim nesse evento, que foi quando a gente estava discutindo e quem estava protagonizando esse tipo de discussão era somente o Norte e o Nordeste. E em alguns momentos, alguns sulistas, sudestistas pegaram o microfone para falar que, olha, o problema do Norte e Nordeste não é problema do resto do Brasil. Eles têm que sentar entre si e têm que se resolver. Isso foi extremamente constrangedor para mim, para o meu PET, para a galera que estava em peso do Norte naquele evento. Inclusive para membros discentes que estavam presentes nessa mesa, e eles ficaram extremamente constrangidos. Thalita estava nessa mesa, ficou putaça, né, Thalita? Deu um salve aí, você sabe que você ficou muito mordido, você deu uma com classe naquele dia. Então foi muito foda, foi muito escroto isso daí, mas enfim, foi só um dos insights que eu tive para eu perceber que, na verdade, a mobilização ela devia começar dentro da minha universidade. Eu precisava muito começar a articular primeiro dentro da UFAM, e a UFAM, no meio desse processo todo, ia tentar articular junto com as outras universidades, né? A gente precisava Paulo, fazer... Oi. até te falar, né? Daqui a pouquinho vai estar acabando a live e o pessoal aqui em coro
tá falando que quer uma parte 2 porque a gente tem Ah, sim. a sua fala para finalizar e também mais duas falas e um fechamento comigo e com o Rafa. Então, eu vou pedir para o pessoal, se todo mundo puder se manter ligados na live, e aí a gente encerra essa, Rafa, Paulo, e você dá uma continuidade na sua fala. O que que você acha? Aí a gente vai ter um tempinho melhor para poder falar. Tá ótimo? Certinho. Eu Então, termino em poucos pessoal, minutos, eu termino bem rapidinho, então a gente isso. volta já já. Isso, pessoal, então, por favor, se mantenham na live para a gente poder continuar falando um pouquinho dessa trajetória do Mobiliza Pet, do Pet, tudo que a gente passou e pensar também, né, para o futuro, o Pet. Então, parte 2 daqui a pouco, tá? Continuem aí.